A graça e a paz do nosso Senhor seja com vós, irmãos. Amém. Abramos a Escritura no Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 23, versículos 44 a 46. Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 23, versículos 44 a 46. Assim nos instrui a santa palavra do Senhor. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Oremos uma vez mais. Senhor, a tua santa e bendita palavra foi lida nesta hora. E esse é um motivo por si só para que haja em nós o rasgar da nossa alma, destrinchando a nossa alma e mostrando, Pai, os teus desígnios perfeitos e santos da nossa pecaminosidade. Use-nos, Deus, em favor da honra e da glória do teu nome. Nós carecemos do teu auxílio e suplicamos por ele nesta hora de anunciação do Evangelho, a tua palavra. É no nome de Cristo que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Amém. Queridos irmãos, há um texto na Escritura Sagrada, conhecidíssimo, um dos mais conhecidos, está lá registrado no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1. De fato, Deus deixou registrado essa palavra, e lá está escrito que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo, irmãos, e nós já sabemos disso, e o tempo de morrer chegou ao nosso Salvador. Na passagem que nós lemos, nós estamos diante do tempo de morrer que Cristo enfrentou. E desde logo, uma reflexão é necessária para você e para mim, irmãos. Uma reflexão desde agora, inicialmente. E a reflexão, ela deve fazer com que você, de fato, dê valor a esse registro da Escritura. Há tempo de morrer. Há tempo para todo o propósito se desenrolar debaixo do céu. Agora, por qual razão, irmãos, nós lidamos tão mal com isso? Por qual razão nós, de forma surpreendente, não lidamos tão bem, não só com o tempo da morte, mas nós lidamos mal com todo o tempo que é destinado a nós aqui na terra? Nós devemos refletir nisso. E você pode refletir, pensar, você pode espernear, você pode fazer o que for, e você pode contra-argumentar e dizer: não, eu aceito todo o tempo que Deus me dá, eu não sofro desse mal. Mas não é assim. Esse texto, de fato, começa e nos revela, e expõe o nosso coração, porque nós, irmãos, diferentemente de Cristo, que soube que havia tempo para todas as coisas, diferente dele, você e eu somos rebeldes a essa verdade. Nós somos desobedientes a essa verdade. Nós somos como se fingidos de que estamos entendendo todo o tempo que ele tem destinado a você e a mim, sejam tempos de sofrimento, tempos difíceis ou tempos de bonança. Nós temos que entender que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Para essa passagem, irmãos, esse breve texto, no breve tempo que tenho, eu intitulei e trouxe um tema para os versículos que estão diante de nós. E o tema para a mensagem é a eterna esperança da cruz. No primeiro versículo nós veremos que a eterna esperança da cruz revela a nós a grandeza do sacrifício. Em segundo lugar, nós veremos que a eterna esperança da cruz revela o caminho que é único, é Jesus. E a terceira e última verdade deste texto revela a nós que a eterna esperança da cruz nos traz a vida eterna. Versículo 44 revela a grandeza do sacrifício a nosso favor. Já era quase a hora sexta e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona.
Essa é a 7ª palavra, a última palavra do nosso Salvador. E a palavra dele foi: entrego a ti, Pai. Eu entrego o meu espírito a ti, porque eu sei que este depósito em suas mãos estará bem guardado. Ele compreende o tempo que é chegado em sua vida. Irmãos, além de todo o contexto que foi dito aqui pelos pregadores anteriores, nós sabíamos e sabemos através da Escritura que o dia anterior, a quinta-feira, foi esmagadora. O nosso Senhor Jesus, ele foi traído, ele foi abandonado pelos que mais o amavam, ele teve que lidar com violência, com escárnio, ele teve que lidar com zombaria, ele foi cuspido, vilipendiado. E aqui, neste momento exato, ele já havia carregado a pesada cruz. Exatamente agora, ele está pendurado no madeiro. É meio-dia. Já era quase a hora sexta, é meio-dia. É meio-dia, há uma guerra, trevas e luz. Satanás, provavelmente pensando haver destruído o nosso Salvador, Caifás, pensando da mesma forma, havia julgado ele de uma maneira equivocada. Mas eis que o cosmos exibe a derrota de todos os inimigos do Senhor, irmãos. O cosmos se manifesta aqui nesta hora. Todos os inimigos vencidos, a luz se apaga. E no contexto israelita da época, eclipse não podia ser, era lua cheia, era Páscoa judaica. Os naturalistas não poderiam explicar este momento como sendo um eclipse. Também os naturalistas não poderiam explicar este momento como sendo algo relacionado a uma tempestade de areia comum no deserto. Mas não podia, porque a longa duração não permite nós afirmarmos isso. Foram 3 horas de escuridão. 3 horas. Eliminando explicações de naturalistas, de humanistas, de cientistas, de políticos, de tudo aquele que entende que a razão supera a magnitude da palavra. Não, nenhuma explicação natural. De fato, a criação estava se manifestando da mesma maneira que Deus, no início, no livro do Gênesis, no primeiro relato, Deus dá a ordem ao universo: haja luz. Deus deu ordem aqui e disse: haja trevas, tenha trevas. Da mesma maneira, irmãos, da mesma forma, naquela ordem criativa da Trindade, aqui no desenrolar da cortina, no último momento de Cristo, a ordem é divina. Deus estava colocando as mãos no sol, Deus estava formando essas trevas e mostrando que nesta guerra entre luz e trevas, o que prevalece é a luz. E isso deve encorajar o teu coração, a tua fé. O mal não prevalece, as derrotas não persistem, porque quem dá ordem ao cosmos, quem dá ordem e determina o tempo de todas as coisas, é o nosso Deus, soberano Deus. Amém. É assim, irmãos, que nós podemos observar esse primeiro versículo. A eterna esperança da cruz traz a nós a dimensão da grandeza do sacrifício. Reflita nessa grandeza de sacrifício. Não foi um sacrifício qualquer, não foi uma romaria, não foi nada que o homem pudesse ter feito. Houve um sacrifício impossível a você e a mim. A segunda verdade do texto nos mostra que a eterna esperança da cruz, versículo 45, revela o caminho que é único. O véu que se rasga aqui no versículo 45, irmãos, esse véu rasgado pelo meio, revela com nitidez que Cristo, somente Ele, é o único e suficiente caminho. E novamente, uma reflexão inicial a respeito disso é necessária para você e para mim. Por qual razão, se Cristo é o único caminho da vida, o único caminho que nós devemos perseguir, por qual razão, irmãos, nós buscamos ídolos diariamente, constantemente? Por qual razão que nós temos a vã pretensão de confiar em nossos recursos, em nossa capacidade intelectual, em nossa influência, em nosso poder, em nossa juventude? Por qual razão? Por qual razão
nós confiamos no dinheiro, no Deus Mamon. Enfim, a luz chega, as trevas são dissipadas, então o sol ressurge agora, todos olham para a cruz no meio do madeiro, no centro da cruz, enquanto essas 3 horas, narradas no versículo 44, se passaram ali no meio da cruz. Algo estava acontecendo na vida de Cristo. O Cordeiro, sem mácula, diferente de você e de mim, o Cordeiro único que somente Ele podia expiar a sua e a minha culpa. Somente Ele podia suportar o fardo do pecado. A luz chega e assim Ele brada. Ele brada na cruz. Nós ouvimos esse brado há pouco. Ele brada na cruz e diz: Tetelestai, está consumado. E os soldados então tentam umedecer os seus lábios com vinagre. A sua cabeça tomba ali naquele momento. Ele respira fundo novamente e novamente dá o grito de que tudo estava consumado, mas ele não havia expirado ainda, não havia sido cumprido todo o seu propósito. E a segunda verdade do nosso texto: Ele é o caminho, somente Ele é o caminho. A eterna esperança da cruz nos mostra o caminho revelado, o véu rasgado, Jesus, único e suficiente Salvador. A terceira e última verdade do nosso texto, que nos mostra que a eterna esperança que há na cruz traz a nós a segurança de vida eterna, a eterna segurança, versículo 46. E é, de fato, agora a última palavra dita. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O nosso Redentor exclamou quando o ponteiro bateu as 3 horas. E aqui no grego, irmãos, nós temos a ideia de uma convocação. Não foi simplesmente algo tenaz, uma voz fraca. Não. Nós temos a ideia de que a terra está sendo convocada. O povo de todos os povos, de todos os lugares, estão sendo convocados a ouvir este brado. Todos deveriam dar ouvidos a essa voz. A voz que diz, o seu forte grito que diz: Pai, meu Redentor, meu Criador, aquele que dá ordem a todas as coisas, que está dando ordem para que esse momento chegasse. Pai, é nas tuas mãos que eu entrego o meu espírito. E nós vemos contentamento nisso. Contentamento com o tempo da morte que chegou a ele e que pode chegar a você e a mim a qualquer momento. Contentamento de um filho que obedece todos os desígnios de seu pai, sem pecar, diferente de você e de mim, que muitas vezes nos levamos a aceitar algumas coisas da nossa vida, mas murmuramos, pecamos, nos rebelamos, afrontamos a santidade de Deus. Ele não, ovelha emudecida, foi para o madeiro, aceitou os desígnios do Pai. Contentamento, terra e céus, todos ouvindo essa obra do Messias. Ele dizendo naquele madeiro, na sua última palavra, dizendo: esmagado em definitivo está a cabeça da serpente. Gênesis 3:15, cumprido aqui. Satanás, estás vencido, Satanás. Morte, estás também tragada, morte, porque você será incapaz de me reter na tumba. Daqui a 3 dias eu ressuscito. Satanás vencido, morte derrotada. Pecado, estás destruído também. Os meus eleitos não terão mais nenhuma dívida. Com este ato que estou fazendo aqui na cruz, com esse brado, eu estou aplacando a ira do Pai. Eu sou o segundo Adão. Eu comprei com meu precioso sangue todos aqueles que são salvos. Mundo, és derrotado também. Eu sou o Cristo que venceu. O reino é meu. Eu não fui derrotado neste século como Satanás estava pensando, e talvez Caifás também estava pensando. Eu sou vitorioso. Eu não fui derrotado neste século.
eu também já reino desde agora. Nós não somos dispensacionalistas. O reino não está para chegar no reinado milenar. Cristo reina, irmãos, e deve reinar na tua vida e na minha vida. Amém. Com essa segurança, Ele é vitorioso. O motivo de escárnio da cruz não derrotou o nosso Senhor. Ele é o Christus Victor. É uma doutrina pouco explorada, mas Ele é vitorioso. Venceu os 4 inimigos, teus e meus. Venceu Satanás, venceu a morte, venceu o pecado e venceu o mundo. Eu quero concluir essa mensagem reafirmando que há na cruz uma eterna esperança de vida, e ela revela a nós a grandeza do sacrifício, revela o caminho que nós devemos seguir e revela a vida eterna, conquistada não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele. Hoje, irmãos, graças à morte substitutiva, você é chamado de filho também. Por isso, como ele fez, entregue-se ao Pai. O que falta? O que falta? O que ele precisa provar para ti? Ele coloca a mão no sol, ele cria todas as coisas do nada, ele destina a ordem de haver escuridão e trevas, escancar a batalha que houve ali no Gólgota. O que falta para você se entregar completamente a Cristo? Nenhum pastor vai saber isso. Jamais um homem vai entender e adentrar o teu coração. Só você pode responder essa questão. O que lhe falta para dizer essas palavras? Pai, eu entrego em suas mãos o meu espírito. Oremos uma vez mais, queridos irmãos. Senhor, a tua santa palavra foi lida nesta hora, e nós te somos gratos, porque o Senhor fala ao nosso coração. Amém. Nos dê ânimo, nos dê pujança, vigor, para vivermos uma nova vida, porque é assim que o Senhor quer, uma nova vida em que a verdadeira esperança de que o Senhor vive, não ficou retido na cruz, está em nós, que nós anunciamos essa mensagem a todos aqueles que nos pedem razão de fé. É a oração que fazemos, em nome de Jesus o Senhor. Amém. Amém.